Cruzeiro para confirmar o bom momento no Brasileiro, para embalar no Brasileirão. Vai até São Paulo amanhã enfrentar o Bragantino. Rubens Júnior, como está a programação do Cruzeiro? Já viajou, vai viajar, já treinou, vai mexer no time, mantém o time que deu muito certo contra a equipe do Bahia no meio de semana? Quem tem as informações do Cruzeirão neste sábado é o Rubens Júnior. Boa tarde, um abraço. Chega mais, Rubinho. Chego sim, Thiago. Boa tarde, um abraço para você, pros amigos e amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando Nação Azul, 12h com 22 minutos. O sábado, assim como teve pouco tempo de preparação, será de trabalho leve na Toca da Raposa no período da tarde, a programação antes do embarque do time azul para Bragança Paulista, Hotel Bourbon Atibaia, onde inclusive por várias oportunidades o Cruzeiro fez aquela pré-temporada. E olha só, Thiago, depois do jogo contra o Bahia, boa impressão, a sexta-feira de reapresentação com trabalho bem leve na toca, hoje também aquela bola parada, aquele detalhe final, principalmente porque na parte física é o que vem priorizando o técnico Leonardo Jardim para manter o bom rendimento físico, a intensidade tão pedida pelo técnico nesse início de trabalho. Sobre o jogo, o que pode fazer o técnico do Cruzeiro, que teve uma temporada de 2025 ainda com o técnico Fernando Diniz, poucas vezes repetindo a formação, a manutenção da escalação. Isso ele já comentava nas suas entrevistas também, Thiago, sobre o rodízio, usar o que tem de melhor no grupo. Inclusive, o Cruzeiro lidera esse aspecto no Campeonato Brasileiro. Já foram utilizados nesta temporada 24 atletas do Grupo Celeste. Por isso, a oportunidade está sendo dada. E com o Fernando Diniz, o Cruzeiro repetiu a mesma formação no jogo contra o Itabirito e também contra o Atlético. E agora com o técnico Leonardo Jardim no comando, ele acabou mantendo a mesma formação pela primeira vez desde que chegou a equipe naquela estreia contra o Democrata Pantera em Sete Lagoas. E colocou em campo contra o São Paulo aquele choque de realidade no grupo que acabou agradando, um time que correu mais, que foi mais intenso, que vinha pedindo o técnico do Cruzeiro. Aí ele manteve a mesma formação pro compromisso contra o Bahia e a tendência também, Thiago, é que ele não mexa na equipe apenas por questão física, aspectos físicos, por exemplo, o Fagner, que deixou o intervalo da partida contra o Bahia com dores na coxa e foi reavaliado na toca, fez trabalhos internos até mesmo para preservar o atleta e por ter um reserva à altura, o William deve ganhar a posição. Na zaga, gostou do que viu do Vidalba e também que deve seguir no setor. No meio campo, Romero seguindo o seu padrão de qualidade, Lucas Silva ganhou de vez a condição de titular na vaga do Matheus Henrique. O Christian também ganhou a posição aí do Dudu com o Matheus Pereira, o ataque tendo Wanderson e Caio Jorge, que vive a espetacular fase, Thiago. Ô Edu Panzi, eu vou fazer o mesmo recorte, né? Falava do Atlético, mas o Atlético tá assim, tá assado, mas é o último jogo. O Cruzeiro tá assim, tá assado do último jogo também pro bem, né? O torcedor tá muito empolgado com o recorte, claro, desse último jogo, com esse meio-campo encorpado, com o Lucas Silva relembrando os grandes tempos dele jogando no Cruzeiro, fazendo grande partida contra o Bahia. O Romero, que aliás se tornou papai aniversariante, o Romero, né? Muitas mensagens de parabéns ao Romero essa semana, aniversariante, parabéns a ele, saúde e paz, fez um golaço. Quer dizer, esse último recorte brilha, salta aos olhos do torcedor. A pergunta é, vai conseguir manter esse nível de desempenho, Edu? Ô Thiago, eu acho que dá pra aumentar um pouquinho o recorte pro jogo do Morumbi. Apesar de não ter vindo a vitória, o Cruzeiro fez um jogo muito bom, principalmente no segundo tempo lá contra o São Paulo. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá.
justamente esse confronto Cruzeiro e São Paulo. São Paulo sempre uma pedra no sapato do Cruzeiro. E o jogo contra o Bahia, cara, foi um verdadeiro amasso. E aí, quem tinha alguma dúvida, levantar algum tipo de discussão em relação às decisões do Leonardo Jardim, hoje não tem mais o mínimo argumento, cara. O mínimo argumento. As escolhas estão dando resultado, o time rendeu, o time voltou a entregar, o time compete muito mais, um Cruzeiro muito mais equilibrado. E se você for olhar, cara, o desenho tático, são pouquíssimas as mudanças. Você pode até falar, mas agora tem 3 volantes. Mais ou menos. Porque você tem ali, jogando mais pelo meio, o Lucas Silva com o Romero e o Christian mais aberto pelo lado. Ele defende como um volante, uma linha de 4, sim. Mas o Wanderson, quando estava pela direita, era a mesma coisa. E o Dudu pela esquerda também. Falta... Aí você tem que olhar a característica do atleta. O que ele pode te entregar sem a bola e com a bola. Tô falando do Christian, posso trazer agora pro lado esquerdo com o Wanderson. Talvez a mudança que mais tenha chamado a atenção tenha sido a saída do Dudu. Porque o Dudu em campo, quando o Cruzeiro tinha a bola, ele vinha entregando. O 1 contra 1 do Dudu talvez seja o melhor do Cruzeiro. O Dudu, quando tem a bola, parte pra cima. Isso ninguém discute. Mas tem algo que é, entre aspas, abstrato no futebol pro torcedor, pra boa parte de quem acompanha, que é o jogo sem a bola. E sem a bola, o Wanderson é um cara que entrega mais. O Christian é um cara que entrega mais. E esse Cruzeiro precisava entregar mais no jogo sem a bola, para dar equilíbrio defensivo à equipe. E com Christian e Wanderson, isso tem acontecido. E mais um, lá na frente, porque a marcação começa lá na frente. Com a ausência do Gabriel Barbosa, a entrada do Caio Jorge. Que esse aí, eu tô muito confortável para falar, que lá no Campeonato Mineiro já falava, eu não tenho dúvida que o Caio Jorge será titular do time do Cruzeiro no Brasileiro. Pode ser ao lado do Gabigol ou não, mas ele vai ser titular. E ele merece ser titular nesse time. Então, com Wanderson, Christian, Caio Jorge, hoje o Cruzeiro é um time que talvez tenha menos talento, mas que entrega muito mais equilíbrio e competitividade. E o futebol hoje, o equilíbrio mais a competitividade, eles ganham do só, entre aspas, talento. E o Cruzeiro está mostrando isso. Hoje as alterações do Leonardo Jardim, todas elas são indiscutíveis. Olha